Bom dia a todos. Hoje nós iremos começar a nossa leitura, matinal, com Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a perseguição e a dispersão da igreja. Naquela ocasião, desencadeou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançavam na prisão. Felipe em Samaria. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse, indo Felipe para uma cidade de Samaria. Ali lhes anunciava Cristo. Quando a multidão ouvia Felipe e via os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: esse homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Felipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto os homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado e seguia Felipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinha apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhe puseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: dê-me também esse poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte em nenhum direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez ele lhe perdoe tal pensamento de coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Daí ele ficou com medo, né? Tendo testemunhado e programado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados. Aqui está falando que o dom de Deus, da cura, da libertação, não é um dom pago, ninguém paga por ele, é Deus que dá. Deus dá para aquele que os buscam nas madrugadas, como está escrito na Bíblia, né? E Felipe era um dos discípulos de Deus, que ele era usado de maneira poderosa. Quando ele orava, espíritos malignos saíam das pessoas possessas. Por que hoje em dia nas igrejas não há mais tanta cura, nada disso? Porque muitos não buscam essa unção, né? Essa unção é a transbordante unção do Espírito Santo, que despedaça todo o jugo e remove os fardos. Está escrito também em Isaías 10:27.
Foi pela unção do Espírito Santo que Jesus curou os enfermos e expulsou os demônios. Atos 10, 38. Por causa dessa unção, os espíritos malignos estremecem, pois são subjugados pelo poder do Altíssimo. É um poder tão forte, que nem os demônios aguentam. Quando essa unção começa a fluir, todas as artimanhas e cadeias do Satanás são destroçadas. Todo o plano do inimigo contra a minha e a sua vida será frustrado com o poder de Deus, né? Então, quando a gente está falando da unção, não referimos a um entusiasmo que é comum sentirmos quando a gente canta, adora. Não, é uma paz inexplicável, um amor muito grande, uma alegria incondicional, uma chama ardente que nos impulsiona a vencer no poder de Deus e desafiar todo o mal que está na nossa vida. Trata-se de um som que só pode ser vivida por aqueles que se entregam à liderança do Espírito Santo, pois ele é a fonte desse poder. Sendo assim, não adianta dizer que é cheio do Espírito Santo e falar línguas estranhas o tempo todo, mas não ter um comportamento condigente, não ter fruto do Espírito em sua vida. Certa vez um pastor falou que ele preparava palavras para falar na igreja, pregação maravilhosa, lindas, e ficava até 3 horas preparando. A igreja dele era enorme, imensa, lotada, mas não havia nenhuma cura, não havia nada. Por quê? Não era por falta de preparo, era por falta do Espírito Santo de Deus. E um dia ele orando, o Espírito Santo falou para ele: você precisa buscar o Espírito Santo na sua igreja, senão nada vai acontecer. Hoje em dia tudo é muito supérfluo, a pessoa vai na igreja, faz toda aquela coisa ensaiada automaticamente. Muitos têm até medo do Espírito Santo, né? Não pode nem falar do Espírito Santo porque eles têm medo. Tem medo de expulsar demônio, tem medo de tudo, né? Então como que Deus vai curar? Como que Deus vai operar nessa igreja? De jeito nenhum não vai, né? Hoje eu vou colocar em oração um sobrinho meu que ele está com o coração muito fraco e coração inchado, e ele é muito jovem ainda, né? E eu creio que do mesmo modo que ele está com problema no coração, muitas pessoas que estão me ouvindo também têm problema no coração, e hoje nós vamos focar a nossa oração para Deus curar só essas pessoas hoje que estão com problema no coração, que é problema cardíaco. Então, coloque a mão no coração e vamos clamar a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu coloco, meu Pai, nesse momento, o meu sobrinho Tiago e a todos aqueles outros que estão com problema cardíaco, que estão com o coração inchado, com o coração fraco, que o Senhor faça um mover muito grande, meu Pai. Vai queimando toda essa doença no coração, que o coração deles volte ao normal, vai derrubando toda a barreira do impossível na vida deles. Aquele que o médico não pode fazer, o Senhor pode. Entra com a sua cura em todos aqueles que estão com a veia entupida, que está com o coração fraco, inchado. Senhor, vai abençoando todos eles, meu Pai. Vai fazendo um mover muito grande. Dá essa bênção para todos aqueles que estão orando e confiando, como que o Senhor fazia no tempo dos apóstolos, Senhor. Que o Senhor entra na casa de cada um e vai fazendo um mover muito grande, derrubando toda doença e espírito de enfermidade. Sai da vida do Tiago e sai da vida de todos aqueles que estão orando comigo nesse momento. Vai abençoando, curando, libertando eles desse monte de remédio, dessa doença incurável. Vai abençoando no sangue de Jesus, que o coração volte ao normal, que todo o mal caia por terra. Abençoe grandemente no sangue de Jesus. Amém. Muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser. Agradeço por vocês terem ficado comigo. Se vocês gostaram, vocês compartilham, tá? E pode deixar também um recadinho que eu vou ler, tá bom? Obrigado.